E olá a todos e olá principalmente a todas. E hoje, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Sensacional esse dia. Dia para a conscientização dos direitos iguais entre gêneros. Entre várias coisas também, que nós já lemos sobre isso. Mas agora, um tema que é muito importante para você que está na luta pelo Concurso Nacional Unificado. Porque nós vamos ler aqui para você 8 gráficos que mostram como a vida das mulheres mudou na última década, segundo o IBGE, segundo a vida das mulheres brasileiras. E que mostra os gráficos, a questão do trabalho, da saúde, do emprego, já falei trabalho, e tudo mais. Como a vida mudou das mulheres ao longo destes anos brasileiras. Então isso aqui para cair na redação é fácil. Mas para cair dentro das questões, isso pode ser que caia sim, porque é um tema muito importante, a igualdade de gênero, uma luta antiga das mulheres que eu acho justa. Então, isso deve ser um tema, já expliquei que o que deve cair mais ou menos, mas o que este tema pode ser que caia sim. Então, vamos entender então essa reportagem. Para quem nos acompanha apenas por áudio, eu vou tentar falar exatamente os dados estatístico, então gráficos, eu vou tentar ler o gráfico para que você entenda da melhor forma possível. A reportagem de Mariana Alvim e Camila Costa, da BBC News Brasil e São Paulo, a equipe de jornalismo visual da BBC. É uma reportagem especial para o dia 8 de março, mas se você nos acompanha em outro dia, não seja o 8 de março, eu também desejo a você, mulher, parabéns. Todos os dias é dia, sim, da mulher, não é brincadeira. É claro que o 8 de março, em razão da luta histórica, da situação das operárias, que a gente leu em outra situação aqui, como foi, brigando pelo voto. Então, ano após ano, as mulheres vão conquistando seus direitos aos poucos, e de igualdade com o homem. É simples, né? Mas, infelizmente, durante trancos e barrancos. Mas, o lado bom, nós vamos ver aqui, nós já entendemos cada vez mais um passo à frente, um degrau acima, vocês estão conseguindo, isso é simplesmente sensacional. Eu espero que um dia consigam igualdade, espero mesmo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta sexta-feira, dia 8/3, Dia Internacional da Mulher, uma série de dados sobre a diferença que ser homem ou mulher no Brasil faz em temas como acesso à educação e ao mercado de trabalho. Os dados revelam que faz diferença também ser, por exemplo, mulher branca ou preta, ou mulher vivendo no sul ou no norte. Olha que legal. Ele vai fazer 2 tipos de gráficos. Um gráfico entre gêneros, homem e mulher, esse gráfico fazendo uma comparação, e dentro do tema gênero, mulher, ele vai fazer um outro gráfico colocando pretas, pardas, brancas, amarelas, digamos, japonesas, né, no caso orientais também, tem muita gente aqui, e do sul, do norte, de regiões do país diferentes. Olha como essa reportagem é legal e como é importante só pela curiosidade, mas também por ter aqui uma noção que pode ser que caia no concurso nacional unificado. E você vai dar o like pra gente nesse exato momento, porque é um esforço gigantesco para nós aqui pararmos o nosso trabalho para fazer essas reportagens e ler aqui para ajudar você. Também me ajuda bastante, porque todos os dias eu já leio mesmo a BBC e outros meios de comunicação, mas para ler, para fazer toda a parafernália aqui, ler e gravar, reeditar e tudo mais, é um pouco difícil, e você vai me compensar apenas no seu like ou entrando na Amazon, comprando um dos nossos livros, que também é muito legal. Acompanhe o livro Energia, esse é o mais vendido. Os dados revelam uma diferença. A interseccionalidade de um método de análise que permite combinar diversas características dos indivíduos ou dos grupos sociais, sexo, gênero, cor, raça e região reside, se é urbano ou rural, aponta Bárbara Cobo, coordenadora geral do estudo do IBGE. Você pode ter mulheres mais sujeitas a sofrer com as desigualdades, que é o caso das mulheres pretas ou pardas. Acrescenta a pesquisadora doutora em Economia e professora da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, o ENSE da IBGE. Nem todos os dados divulgados nessa sexta foram produzidos originalmente no IBGE. Alguns são, por exemplo, do Ministério da Educação ou da Saúde, mas todos são oficiais, é isso que importa.
dados oficiais, que dados que podem cair sim dentro aí da sua prova. As informações divulgadas confirmam algumas tendências já conhecidas, como a diminuição do número de filhos por mulher, e traz também alguns dados surpreendentes e positivos, como grande diminuição do casamento precoce de meninas. O estudo permite que se olhe para as desigualdades de gênero como ela deve ser vista, impactando todas as dimensões da vida das mulheres, seja na educação, na saúde, no trabalho, na violência e nos direitos humanos. Confira alguns dados divulgados pelo IBGE e selecionados pela BBC News Brasil. Mulheres mais escolarizadas. Considerando a faixa de 18 a 24 anos de idade, as mulheres já tinham em 2016 um percentual de frequência escolar maior do que o dos homens. 2,5% deles estavam estudando, enquanto os homens nessa situação eram 30,5%. Delas, olha só, 32,5% delas estavam estudando, contra 30,5% mulheres de homens. Então, homens é 30,5% e mulheres 32,5%. Mais mulheres do que homens estavam estudando, pela porcentagem. Mas essa distância mais que dobrou em 2022, chegando a uma frequência de 32,6% entre elas e 28,1% entre eles. A frequência escolar inclui todos os níveis de ensino, educação básica, pós-graduação, além do ensino técnico, educação especial e educação de jovens adultos, o EJA. Mas entre elas, quase o dobro de mulheres brancas chega até o fim da universidade em relação às mulheres pretas. Olha só. Então vamos lá. O primeiro gráfico que nós temos aqui, que nós estamos inclusive mostrando do IBGE, da PNAD contínua 2022, mulheres completam o ensino superior em maior proporção do que os homens. Nível de instrução da população de 25 anos ou mais por sexo em 2022. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 níveis, que seria o superior completo, médio completo ou superior incompleto, o 3, fundamental completo ou médio incompleto, e o 4, sem instrução ou fundamental incompleto. Vamos lá. Para homens, do superior completo, 16,8%. Do 2, médio completo ou superior incompleto, 34,2%. O fundamental completo ou médio incompleto, 13,6%. No último grau, o sem instrução ou fundamental incompleto, 35,5% dos homens. Agora vamos para as mulheres. O primeiro, superior completo, 21,3%. Lembra vocês que o homem era 16,8% deste mesmo superior completo. Muito mais mulheres se formam no superior completo. No segundo nível, que é médio completo ou superior incompleto, 33,9% das mulheres têm este grau. Já homens é 34,2%, como dito. O terceiro grau é fundamental completo ou médio incompleto. 12,1% das mulheres contra 13,6% dos homens. No último grau, que é sem instrução ou fundamental incompleto, 32,7% das mulheres contra 35,5% dos homens. Isso é o PNAD do IBGE de 2022. Só que, no ano mais recente, uma maior parcela das mulheres brancas, 39,7%, do que as pretas ou pardas estavam estudando. Então, dentro do nível de gênero, nós acabamos de dizer, agora vamos ver a instrução dentro do próprio gênero mulher. São os mesmos 4 critérios: superior completo, nível médio completo ou superior incompleto, fundamental completo ou médio incompleto e sem instrução ou fundamental incompleto. Então nós vamos fazer aqui agora a leitura de brancas e pretas entre mulheres. Agora há pouco nós fizemos entre mulheres e homens, agora dentro do próprio gênero mulher. As mulheres brancas superior completo é 29%, já as pretas ou pardas 14,7%. Olha a diferença de mulheres que terminam o ensino o superior brancas para as pretas e pardas. Já o ensino médio completo, superior incompleto, é 32,6% das mulheres brancas que fazem esse término e contra 35% das pretas ou pardas. Já o fundamental completo ou médio incompleto é 10,8% das mulheres brancas e 13,3% das mulheres pardas ou pretas. Sem instrução ou fundamental incompleto, 27,6% mulheres brancas e 37,1%
das mulheres pretas. Então, nós temos muito mais mulheres brancas instruídas, como eu estava dizendo, do que as mulheres pretas ou pardas. Existe uma diferença gigantesca neste grau. Quando se considera tanto raça quanto gênero, a maior distância na frequência escolar foi detectada entre mulheres brancas, 39,7%, e homens pretos ou pardos, 24,6%. A constatação de que mulheres, especialmente as mulheres brancas, recebem maior educação é reforçada por outro lado, o nível de instrução de pessoas com 25 anos ou mais. Estão na categoria mais educada, entre aspas, que é educada de educação de ensino. Aqui tem ensino superior completo, 16,8% dos homens e 21,3% das mulheres. Entre mulheres brancas, esse percentual chega a 29%. Para as mulheres pretas, o percentual cai para metade, quase 14,7%. Bastante. Mas mesmo que em 2022 as mulheres fossem 60,3% dos estudantes que estavam concluindo cursos presenciais de graduação, há graves variações dependendo do tipo de curso. Elas eram minoria, 22%, entre os estudantes concluindo graduações em ciências físicas. Ciências físicas? Eu nunca ouvi falar. Engenharias, matemática e cursos tecnológicos. Ciências, bem, exatas, no caso. Ele colocou físicas aqui. Talvez um erro na hora da tradução. E a grande maioria, 91% dos cursos bem-estar, incluindo serviço social, gerontologia, assistência a idosos e deficientes. Mesmo quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela acaba por buscar ocupações de cuidado, diz Bárbara Cobo, apontando que as mulheres são historicamente ensinadas desde cedo a cuidar do outro, ao contrário dos homens. Mas com menor valorização do trabalho. Já no mercado de trabalho, são os homens que predominam quando se considera a taxa de participação na força de trabalho para pessoas com 15 anos ou mais. A taxa relaciona o percentual de pessoas com força de trabalho ocupadas e desocupadas buscando trabalho ou o universo de pessoas em idade para trabalhar. Em 2022, a taxa de participação dos homens foi de 73,2% e de mulheres 53,3%, uma distância de quase dos 20 pontos percentuais. Agora, um gráfico aqui. Veja esse gráfico. O gráfico diz: mulheres têm menor presença na força de trabalho independente da raça. Taxa de participação na força de trabalho para pessoas de 15 anos ou mais por sexo e raça. Aqui embaixo, na primeira linha, no seno, né? 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022. Acrescente. No ângulo para cima, no X, no Y, no caso, seria no gráfico para Y, para vertical e também é horizontal. É os anos na vertical, os anos na horizontal e o percentual na vertical. Começa com 80, 60, 40%. Então, homens está hoje, em 2022, homens brancos, 73,1%. Já mulheres brancas, 54,7%. Aí se for mulheres pardas, se for você pegar 52%. Apesar de pequenas mudanças ano a ano, essa desigualdade é no geral observada ao longo da série histórica independente da raça de homens e mulheres. Mas são mulheres pretas ou pardas que têm menor participação na força de trabalho. A taxa delas foi de 52,2% em 2022, enquanto para mulheres brancas foi ligeiramente maior, 54,7%, que agora está dizendo. Estando a mulher mais escolarizada, mais educada, mais especializada, ela teria melhores oportunidades no mercado de trabalho. Mas a gente que vê, na verdade, na média, não é isso que está ocorrendo, aponta. Mesmo quando as mulheres estão muito mais escolarizadas do que homens, você ainda vê que tem diferenças de rendimento em praticamente todas as atividades econômicas. É pesquisadora, acrescentando que as mulheres, em média, recebem menos que os homens em vários graus de hierarquia, inclusive nos postos mais altos. Já quando se olha apenas para o trabalho parcial, jornada inferior a 30 horas semanais, as mulheres predominam. Mais mulheres têm empregos com jornadas mais curtas. Proporção da população ocupada em trabalho parcial até 30 horas semanais por sexo e raça, 2022. Brancos, 12,1%
homens, mulheres 15,7. Olha a diferença. Proporção aqui. Aqui são 30 horas semanais. Já pretos e pardos, homens 24,9 e mulheres 30,9. Em 2022, a percentual de mulheres em trabalhos parciais, 28%, eram praticamente o dobro dos homens, 14,4%. Entre as mulheres, o percentual chegou a ficar acima de 30% nas regiões Norte e Nordeste, entre as pretas e pardas. Apesar de que os homens teriam uma maior taxa de participação na força de trabalho, em 2022 foram as mulheres que tiveram uma carga total de trabalho maior. Como isso pode? A pergunta. Neste caso, são somados o trabalho remunerado com o cuidado da casa e outras pessoas. Em uma semana, mulheres trabalham em média 54,4 horas e homens 52,1 hora. Bárbara Cobo diz que mesmo que atualmente possa haver mais homens engajados nas tarefas domésticas, na média, essa ainda é uma responsabilidade que recai na mulher. Quando o cuidado é normatizado como vocação da mulher, como amor, afeto, ele não é remunerado ou não é bem remunerado. Outro gráfico. Mulheres trabalham mais horas. Número de horas de trabalho remunerado e nos cuidados com pessoas e afazeres domésticos por sexo e raça. Primeiro, brancos. Homens, 52,6% trabalham assim. Mulheres, 54,4%. Trabalho remunerado fora e dentro de casa. Já entre pretos e pardos, os homens 51,7% e mulheres 54,3%. Mulheres é quase a mesma coisa. Mulheres gastam o dobro de tempo com cuidado e tarefas em casa. Como é que funcionam as tarefas? Os homens brancos gastam cerca de 11 horas,7. Já mulheres 20 horas,4. Entre pretos e pardos, homens 11,7, já mulheres 22 horas. Considerando apenas afazeres domésticos e cuidados de outras pessoas, as mulheres decidiram dedicar em 2022 quase o dobro do tempo que os homens, 21,3 horas semanais para elas versus 11,7 para eles. A desigualdade de gênero pior era no Nordeste, chegando a 23,5 horas para mulheres contra 11,8 para homens. A raça também distancia as mulheres na quantidade de horas dedicadas ao lar. Para mulheres brancas, o tempo gasto foi de 20,4 horas por semana, para as pretas e pardas, 22 horas. Menos filhos e mais tarde. A queda da fecundidade, número médio de filhos por mulher, é um fenômeno relativamente antigo no país. Ele começou a ser observado em 1960 nas regiões mais industrializadas e a base da pirâmide etária brasileira começou a diminuir no final da década de 1980. Os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira reforçam essa tendência observada mesmo em intervalo curto de tempo, como 2018 e 2022. Brasileiras têm menos filhos e engravidam mais tarde. Número de nascidos vivos por faixa etária. Aqui nós temos também a horizontal. São os anos 2022, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022. E na vertical nós temos a quantidade de nascidos. 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, em 2022 foi mais de 1.260.000 entre 20 e 29 anos as pessoas. Então é muito mais mesmo. Da faixa etária. Entre esses anos, o número total de nascimentos considera-se bebês vivos diminui 13%, passando para 2,94 milhões em 2018 para 2,56 milhões em 2022. A redução ocorreu em todas as faixas etárias abaixo dos 40 anos. Por outro lado, a faixa de mães entre 40 e 49 foi a única em que o número de nascimentos aumentou, 16,8%. Bárbara Cobo afirma que isso reforça a constatação de que as mulheres estão tendo filhos mais tarde e destaca os avanços na medicina reprodutiva, que oferece tratamentos como congelamento de óvulos e fertilização in vitro, os quais permitem o adiamento da maternidade. E as mulheres estão buscando ser mais escolarizadas, investir na carreira, e as mulheres estão mais no mercado de trabalho hoje do que estavam nos anos 1970 a 1980, diz a pesquisadora.
Os dados do IBGE também mostram o impacto que tem uma criança de até 6 anos vivendo no domicílio tem na inserção do mercado de trabalho de adultos de 25 a 54 anos de idade, tendo como referência o ano 2022, sempre. Para mulheres com crianças no domicílio, o nível de ocupação foi de 9,6 pontos percentuais menor do que daquelas que não tinham crianças em casa. O nível de ocupação é o percentual de pessoas ocupadas em relação às pessoas que idade para trabalhar. Para homens, a presença de uma criança na residência aumentou o percentual de ocupação tanto para brancos quanto para pretos e pardos. O nível de ocupação de homens sem crianças de até 6 anos no domicílio foi de 82,8%, já entre aqueles com crianças em casa, o percentual subiu 89%. Casamento e gravidez precoce diminui, mas ainda preocupa. Em 2022, houve 315,6 mil bebês nascidos de mães de 10 a 19 anos no Brasil. São muitos, mas em 2010 eram ainda mais. 552,6 mil, uma redução de 42,9%. Bastante, mas diminuiu a gravidez precoce, mas ainda é preocupante. O percentual de nascimentos nessa faixa etária em relação ao total de mulheres entre 10 e 49 anos também diminuiu entre 2010 e 2022, de 19,3% para 12,3%. Essa relação muda bastante de região para região. Na região norte, nascimentos de bebês gestados por meninas de 10 a 19 anos foram 19,7% do total dos nascimentos entre mulheres de 10 a 49 anos. Já o percentual mais baixo foi no sul, 9,2%. Enquanto isso, os casamentos precoces são classificados como aqueles envolvendo os cônjuges de até 17 anos de idade e que são registrados formalmente. Em 2021, eles afetaram mais as meninas, 1,8% do total de casamentos, do que os meninos, 0,2% do total. Entretanto, com comparação em 2011, o número de casamentos precoces de meninas em 2021 diminui 65,1%, cerca de 17 mil contra 48 mil, bastante. Para Bárbara Cobo, essa redução pode ser atribuída à maior escolarização das meninas e acesso à informação. Mas o número de casamentos precoces é para ser nada disso. Se a gente já está vendo as mulheres escolarizadas com filhos pequenos, com rendimentos até mais altos ainda, continuam tendo grandes obstáculos para a continuidade de gênero, imagine essas meninas muito mais novas casando. A violência está próxima. Já é sabido a partir das evidências científicas que mulheres próximas às mulheres são frequentemente de quem parte a violência contra elas. Por isso o IBGE se debruçou sobre alguns dados que detectam quando a violência acontece no ciclo íntimo delas. Um dado de 2019 revelou que 6% das mulheres com 18 anos ou mais haviam sofrido nos 12 meses anteriores violência psicológica, física ou sexual por parte de um ex-parceiro ou parceiro atual. Esse percentual abarca atos de violência apontados pelas entrevistadas como forma de violência mais grave sofrida no período de um ano. Cobo aponta que provavelmente há uma subnotificação nesses dados, entre outros motivos porque a mulher pode se sentir inibida para registrar essa violência. A partir de dados do Ministério da Saúde, o IBGE calculou também a taxa de homicídios intencionais contra elas a cada 100 mil mulheres. Em 2017 e 2021, essa taxa diminuiu 25,5% de 4,7% para 3,5%. Tem caído. Então, a taxa de homicídios dolosos de mulheres por 100 mil habitantes. Em 2017 era 4,7%. Hoje, em 2020, nós estamos em 2024, claro. Mas a última vez que o IBGE fez a consulta foi em 2021, estava em 3,5%. As fontes é o Ministério da Saúde, Sistemas de Informações sobre Mortalidade Feminina 2017 a 2021. Essa é a fonte. O Instituto destaca que a lei do feminicídio passou a valer em 2015. Portanto, essa diminuição pode estar ao menos em parte relacionada a essa lei. Olha, importante. Entretanto, vale destacar que nos últimos 3 anos sem registrados, 2019, 2020 e 2021, a taxa de homicídios permaneceu a mesma. Também foram analisadas as taxas para mortes intencionais ocorridas dentro e fora do domicílio.
A diminuição de mortes foi maior fora da residência das vítimas, com uma redução de 27,3% entre 2017 e 2021, contra a redução de 21,4% de mortes dentro do domicílio. Em ambos os tipos de ambiente, em todos os anos, as taxas de mortes de mulheres pardas ou pretas foi sempre maior do que das mulheres brancas. Olha o tamanho dessa reportagem, com dados, com fatos, com tudo, que é muito legal para a gente entender como está a vida da mulher brasileira, o que vem mudando, o que vem alterando tudo. E realmente, quanto mais escolarizada a mulher é, melhor ela tem visão de mundo, e ela está tendo filhos mais tarde, ela está estudando mais. Claro que nada impede que uma mulher queira viver em casamento, queira viver em casa, ser dona de casa. Isso também é muito legal. Achou um parceiro certo, não tem nenhum problema. A mulher escolhe o jeito que quer viver. Mas com maior escolaridade, maior o tempo que elas estão, mais tarde estão casando e mais tarde estão tendo filhos. Isso são dados importantes. A gente precisa dizer, e nós falamos aqui do Somando, e espero que vocês tenham gostado.